Qualquer dúvida, vocês me param, tá? Qualquer dúvida, voltar para um slide, todas essas coisas, sem problema nenhum, ok? Então, continuando sobre... Inicialmente, a anterior aula, a gente teve sobre alterações eletrocardiográficas nas síndromes coronarianas. Agora, o que a gente vai fazer? Dar um nome clínico a essas alterações eletrocardiográficas. A gente falou sobre o quê? Isquemia, corrente de lesão, que seria o infarto propriamente, e a necrose. Certo? O que a gente vai dar? Os nomes a essas alterações eletrocardiográficas. Ok? Então, quais são os fatores de risco cardiovascular para uma doença coronariana? Aqui uma imagem clássica, né? Um paciente hipertenso, tabagista, sedentário, etc. Mas quais são os grandes fatores de risco para uma doença coronariana? Os grandes fatores são tabagismo, a dislipidemia, os fatores genéticos, ou seja, pais, avós, que tem uma carga genética passada para a doença coronariana, um pai que já infartou, que foi revascularizado, colocou um stent, etc. São os fatores genéticos. Diabetes, hipertensão arterial, sedentarismo e obesidade. Esses seriam os grandes fatores para a doença coronariana. E sempre lembrem de perguntar aos pacientes esses fatores, se tem algum fator de risco para a doença coronariana. E aquela dor torácica aguda necessariamente é de causa cardíaca? Não necessariamente, né? Mas é uma dor torácica. Causas de dor torácica: pneumotórax, a embolia pulmonar, a dissecção da aorta, infarto propriamente dito, e a ruptura do esôfago ou espasmo do esôfago, e ocasionalmente até o refluxo pode provocar uma dor torácica, né? Vejam que a dor torácica aguda é frequente, uma das causas mais frequentes de atendimento nas unidades de emergência. A incidência de dor torácica varia de 9 a quase 20 por cada 1.000 pacientes que são atendidas nas unidades. Podem representar até 40% das internações hospitalares. Qual a característica de uma dor torácica típica, que a gente chama como angina? Ela pode ser uma angina estável ou instável, né? Isso varia se em repouso ou durante esforço. Qual a característica? É uma dor retroesternal, precordial ou epigástrica. O paciente tem aquela sensação de peso, aquela pressão, constrição, queimação, ele coloca a mão no peito, que é o sinal de Levine, pode irradiar para a mandíbula, região dorsal, membro superior esquerdo, etc. Dura em torno maior a 20 minutos, se se trata de uma angina instável ou estável, piora com esforço, ou mesmo no repouso, que tem essas características. Né? Quando você tem uma angina em repouso, provavelmente seja uma angina instável. Se esse paciente tem uma angina aos esforços, provavelmente seja uma angina estável. Tá? O principal sintoma que inicia o quadro diagnóstico e terapêutico em pacientes com suspeita de uma síndrome coronariana aguda é a dor. Certo? Então, vocês têm que realizar uma anamnese bem específica sobre essa dor, para ver se você tem uma dor realmente típica ou atípica. Se você suspeitou de um quadro anginoso, você tem que fazer o eletrocardiograma o mais rápido possível. E é recomendado fazer nos 10 minutos do contato com o paciente. Você tem 10 minutos para realizar um eletrocardiograma na suspeita de síndrome coronariana aguda. E com base nesse eletrocardiograma, a gente divide os pacientes em grupos. Que esse eletrocardiograma a gente já tinha visto na aula passada, certo? Então aí você tem a síndrome coronariana aguda, sem supradesnivelamento do segmento ST, e a síndrome coronariana com supradesnivelamento de ST.
que representa isso? É isso daqui. Então, se a gente fala de síndromes coronarianas agudas, você tem 3 eventos. Ou uma angina instável. Vocês lembram por que se caracteriza o eletrocardiograma uma angina instável? É unicamente aquela alteração da onda T. Só. Ou seja, positiva simétrica ou negativa simétrica. É essa angina instável no eletrocardiograma. Certo? Infarto sem supradesnivelamento é aquele infradesnivelamento da linha de base, você tem infradesnivelamento. Certo? Que seria aquela injúria subendocárdica e não subepicárdica, que a gente já falou sobre isso. E outro evento seria a síndrome coronariana com supradesnivelamento do segmento ST. Esse supradesnivelamento, que seria a injúria subepicárdica. Certo? Então, na angina instável, você tem a inversão da onda, a onda T simétrica, positiva ou negativa. Ponto. No infarto, propriamente, você tem 2 eventos eletrocardiográficos. O infradesnivelamento ou o supradesnivelamento a partir da linha de base. Então, aí você classifica uma angina instável, paciente com alteração eletrocardiográfica unicamente relacionada à onda T simétrica positiva ou negativa. Certo? Infarto sem infradesnivelamento do segmento. Infarto com supra é supradesnivelamento do segmento. E isso é importantíssimo na tomada de decisão. Porque a partir daí você vai definir qual é a estratégia terapêutica para esse paciente. Seja uma estratégia convencional, seja uma estratégia rapidamente invasiva, etc. Então, qual a diferença, então, entre uma angina instável e um infarto sem supra-DST? Ocasionalmente, as alterações eletrocardiogramas são mínimas. Então, angina instável, paciente com dor torácica aguda, sem supradesnivelamento do segmento ST, certo? Associado ou não a outras alterações que sugerem isquemia. Isso daqui é importantíssimo. Isso que diferencia a angina de infarto. Sem alteração dos marcadores de necroses. Sem alteração dos biomarcadores. Já uma angina sem supra-DST, qual a característica? Com alteração dos marcadores de necroses. Quer dizer, quais são os marcadores que vocês já ouviram falar? CKMB, provavelmente. Né? São os biomarcadores, mioglobina, CPK, que eram antigos marcadores. Atualmente temos um novo marcador. A troponina também a gente já ouviu falar. Atualmente se fala só da troponina ultrassensível, que eu vou falar daqui a pouco. Então, a diferença entre uma angina instável e um infarto sem supra-DST, que ocasionalmente é difícil o diagnóstico, porque as alterações eletrocardiográficas são mínimas. Então, a alteração seria isso daqui. Na angina instável, você não tem alteração de necrose. Os biomarcadores estão normais. E no infarto sem supra, os biomarcadores estão alterados. Infarto com supra, você já sabe, tem aquele supradesnivelamento enorme, facilmente feito o diagnóstico. E a classificação da angina instável. A gente utiliza essa classificação de Braun-Wald, que nos permite determinar o tratamento mais adequado para cada paciente. Nos permite monitorar a progressão da doença ao longo do tempo. É importantíssima essa classificação, porque você avalia como está evoluindo esse paciente. E se você tem um paciente, obviamente, paciente internado com angina instável ou com síndrome coronariana aguda, você vai internar em uma unidade de terapia intensiva ou uma unidade coronariana. Não vai para uma enfermaria. Então,
cada vez que você passa o caso, igual que daqui a próxima aula eu vou falar sobre insuficiência cardíaca, você tem que classificar esse paciente, em qual estágio. E assim temos, dentro da classificação de Braun-Wald, temos pela sintomatologia, classe 1, humano. Cuidado aqui. Angina de início recente há menos de 2 meses. De caráter progressivo, você está evoluindo, está claudicando progressivamente essa artéria. Ou seja, tem sintomas cada vez mais frequentes e com menos esforço, que iniciou há menos de 2 meses. Essa você chama classe 1, angina de início recente. Classe 2 é uma angina de repouso subaguda, onde o último episódio de dor foi há mais de 48 horas ou mais, certo? E a angina de repouso aguda, aquela que ele tem uma angina instável de repouso, nas últimas 48 horas. Essa é a classificação estratégica. Geralmente você interna o paciente em essa classe 2 ou 3. Geralmente. Vai para a unidade de terapia intensiva. O ideal é aqui, né? Mas, enfim. Quando se trata de angina. E pelas circunstâncias e manifestações clínicas. Classe A. Angina instável secundária. Isso significa o quê? Que esse paciente não necessariamente teve uma claudicação das placas ateromatosas, sino que ele teve uma angina secundária, provavelmente uma crise hipertensiva, uma arritmia severa com uma frequência muito alta, originou precordialgia, de classe A. É secundária, não é primária necessariamente por ruptura da placa intravascular. A angina classe B é a angina instável primária. Aqui sim, é ruptura da placa, e provavelmente aquela formação já das plaquetas, trombo branco, vermelho, etc. Essa daqui sim, classe 1, classe A, classe B e classe C. Pós-infarto de miocárdio. Mais de 24 horas e menos de 2 semanas. Quer dizer, esse paciente infartou e voltou a anginar após as 24 horas ou dentro das 2 primeiras semanas. Você tem que reavaliar esse paciente. Está entendido até aí? A intensidade do tratamento. Classe 1, aqui é romano, aqui é arábico. Sem tratamento ou com tratamento mínimo. Classe 2, terapia usual. E classe 3, terapia máxima endovenosa. Tá certo? Tá entendido? Ocasionalmente, quando você coloca esse paciente, ocasionalmente, em angina subaguda, você fez toda a terapia convencional, não foi necessário fazer um cateterismo, não foi necessário, ocasionalmente você vai estabilizar essa placa, transforma uma angina classe 3 em classe 2 e depois você resolve a dor. Então, você estabiliza a placa. Então, isso é importante. Ocasionalmente, há 3 dias você tinha essa classe e hoje está em uma classe 2. Há uma semana estava com terapia máxima e hoje está com terapia usual. Então, para isso serve essa classificação, para você se orientar e avaliar a estratégia terapêutica e a evolução do paciente. Então, síndrome coronariana sem supra-DCT, só relembrando para vocês. Angina instável, ou você tem uma alteração da onda T, seja onda T simétrica positiva ou simétrica negativa. Uma injúria ou lesão, uma isquemia subendocárdica ou subepicárdica. A gente está dando agora os nomes à alteração eletrocardiográfica. Angina instável.
Infarto sem supradesnivelamento significa um infradesnivelamento. Isso seria o normal, a linha de base. Infradesnivelamento, que seria uma injúria subendocárdica. Esse é um infarto sem supradesnivelamento. Ocasionalmente, são tão pequenas as alterações que ocasionalmente é difícil fazer o diagnóstico. Por isso que é importante aqui o que? Os marcadores. Os biomarcadores. E você tem que ter a alteração eletrocardiográfica e a clínica e alguns exames complementares. Aquilo que eu já falei para vocês. O que define uma angina instável? Que separa uma angina instável de um infarto sem supra é os biomarcadores. A angina instável, os biomarcadores são negativos e no infarto sem supra os marcadores são positivos. O infarto com supra, você já faz o diagnóstico com supra, obviamente que os marcadores estão positivos. Aqui você tem um infarto sem supra-DCT, com infradesnivelamento. Aqui eu coloquei esse traçado. Você tem uma clínica de dor torácica, uma clínica forte, antecedentes fortes, etc. Porém, o eletrocardiograma inocente, né? O que tem que ser feito aqui? Avaliar esse paciente, solicitar os biomarcadores e acompanhar esse paciente internado por 6 ou 12 horas para você definir a estratégia. Ou você manda de alta, ou você interna esse paciente, dependendo do score de risco, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, esse é o grande problema. Quando você já tem um diagnóstico de infarto com supra, você já tem um supra enorme, então não tem mais que definir. Já está definido, vai para, dependendo da repercussão hemodinâmica, ou vai para uma angioplastia, etc. Né? O grande problema, a área cinza, é esses dois aqui. A tomada de decisão aqui. Você não vai mandar para... Ou com um infarto em evolução. Ocasionalmente o paciente está com dor torácica, você fez eletro normal, fez enzimas normal. Ok, mas você continua suspeitando disso. Vai mandar para casa ou vai deixar internado? Esse é o grande problema. Tem muito paciente que ocasionalmente foi mandado para casa e depois de 4 horas infartou e foi para outro hospital. Isso é muito frequente. O infarto com supra, aquilo que já falei para vocês, o diagnóstico é muito fácil. Um supradesnivelamento do segmento CT. Paciente com dor torácica, supradesnivelamento do segmento ECT ou um bloqueio de ramo esquerdo novo. Não é infrequente você, ou seja, esse paciente chegou com um bloqueio de ramo esquerdo e com dor torácica. Você não sabe se esse bloqueio de ramo esquerdo é novo por causa do infarto ou já tinha esse bloqueio de ramo esquerdo. Então, em esses casos, ocasionalmente é importante solicitar um eletrocardiograma passado. Você pergunta do paciente ou a família, vocês teriam algum eletro anterior a esse daqui? Você vê se não tinha um bloqueio, provavelmente seja novo, secundário ao infarto, certo? Então, e geralmente, bloqueio de ramo esquerdo associado ao infarto é de alto risco, ou é uma área muito grande que foi tomada. Associado geralmente à oclusão da artéria, necessidade de repercussão imediata, certo? E aí o diagnóstico, aqui é fácil fazer um diagnóstico, um supradesnivelamento, isso daqui é infarto com supradesnivelamento DST, um infarto subepicárdico. E algumas noções em relação às diretrizes, vejam que o eletrodose de derivações é a primeira ferramenta de diagnóstico no manejo do paciente com síndrome coronariana aguda. Óbvio. Chegou o paciente com uma clínica de dor torácica, o que você faz? Um eletrocardiograma, é a primeira coisa. E tem que ser dentro dos primeiros 10 minutos. E você ia definir se é uma angina, se é um infarto com supra, se é um infarto sem supra-DST. Vejam a importância do eletrocardiograma. Deve ser repetido nos casos que não tem diagnóstico, pelo menos 6 horas depois. Ou seja, esse paciente internou, você fez eletro, tem clínica de dor torácica, porém o eletro normal,
Você já solicita os biomarcadores e repita o eletrocardiograma em 6 horas. Se os biomarcadores são positivos, pronto, já vai. Você já definiu, provavelmente se trata de um infarto sim supra-DCT. Ou seja, ou teve infradesnivelamento, ou provavelmente não mudou muita coisa, certo? Mas o eletro é importante. Ou repetir o eletrocardiograma durante crises, ou seja, o paciente chegou com dor torácica, porém, melhorou a dor, você fez o eletro e essa alteração eletrocardiográfica normalizou. Então, e você deixou esse paciente internado ou esperando, aí não internado necessariamente, no pronto-socorro, repita o eletrocardiograma se esse paciente voltou a ter dor. Voltou a ter dor, imediatamente faça eletro, independente das 6 horas que você tem que esperar. Está entendido? Ou, se você continua suspeitando e não tem alterações, faça as derivações direitas ou dorsal, que pode ser infarto dorsal, né? Ou de ventrículo direito. Aquilo que falamos também. Os biomarcadores, vejam a diferença de 2014, que os biomarcadores estavam aqui. Ou troponinas, ou CKMB, CK-massa, troponinas, etc. Era a primeira indicação. Atualmente, o que é utilizado? As troponinas. E principalmente a troponina ultrassensível, que assim que teve corrente de lesão, altera as troponinas. Já na troponina convencional, ela altera inicialmente depois das 6 horas, mas na ultrassensível altera imediatamente. E não é necessário nem repetir. E existem algumas biomarcadores que não é mais recomendado. Alterou a troponina ultrassensível, considere uma corrente de lesão. E não é necessário repetir outras CKMB, CPK, etc. CKMB massa, precisa. É troponina ultrassensível desde que você tenha no pronto-socorro. Você tem a clínica, você tem um eletrocardiograma um pouco duvidoso e a troponina positiva, considera infarto, certo? A estratificação de risco para eventos isquêmicos cardiovasculares. Tem alguns scores que ajudam, inclusive, na tomada de decisão, principalmente quando você vai definir aquele evento duvidoso. Será que realmente essa dor torácica é um infarto? É uma síndrome coronariana aguda ou não? Para isso que serve os scores TIM-RISC. Para o score TIM RISC serve para quê? Para a síndrome coronariana aguda, infarto sim supra-DST. A pontuação varia de baixo risco, risco intermediário e alto risco. 0 a 2, baixo risco, 3 a 4, intermediário, 5 a 7, alto risco. Avalia o que? A incidência de óbito, reinfarto, isquemia recorrente e a necessidade de revascularização desse paciente. E score de Grace para síndromes coronarianas agudas como um todo, permite uma estratificação mais acurada, tanto na admissão como na alta do paciente, fornece uma estimativa de óbito intra-hospitalar, óbito e reinfarto em até 6 meses após a alta. Ela avalia. Só que é um pouquinho mais chato de avaliar, mas tem algoritmos para isso. O que avalia o TIM Score? Idade maior a 65 anos, 1 ponto. Fatores de risco, por exemplo, um paciente com hipertenso, diabético e dislipidêmico. 3 fatores de risco. Já pontua. Já fez um cateterismo antigo, passado tinha uma lesão de uns 50% de matéria que não foi tratada, 1 ponto. Já usa aspirina, 1 ponto. Crises de angina nas últimas 24 horas, 1 ponto. E alteração discreta do segmento ST, maior a 0,5 milímetros. É importante, aquilo que falei com o eletrocardiograma, perguntar do paciente se tem algum eletrocardiograma anterior para você comparar com esse eletro que você tem e tem uma alteração discreta do ST. Provavelmente ele já tinha isso, né? Então, é importante, em esses casos, pedir da família ou do paciente um eletrocardiograma prévio, anterior a esse evento que gerou a internação ou a ida ao pronto-socorro desse paciente. Em base a isso, você pontua de 0 a 7, aí você tem o risco baixo, intermediário e alto. 3 a 4 intermediário.
Esse daqui que é o grande problema, o intermediário. Esse paciente você vai internar ou você vai mandar para casa, né? Alto risco, obviamente, tem que internar. E o score de Grace, que avalia uma pontuação que varia de baixo risco de 0 a 108 pontos, intermediário de 109 a 140, e alto maior a 140. Aí você avalia o que? A idade, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, função renal, o QIP da insuficiência, que eu vou falar daqui a pouco, parada cardíaca na admissão, desvio do segmento ECT, alteração do segmento ECT e os biomarcadores se estão alterados. Aí você tem uma pontuação. E esse score é fácil, você pode pegar, baixar esse score e você só coloca aqui os dados e ele já sai com o resultado. É fácil. QILIP. O QILIP é utilizado para avaliar qual a repercussão hemodinâmica desse paciente com infarto. Aí você utiliza QILIP. Aí você tem o QILIP 1, QILIP 2, QILIP 3 e QILIP 4. QILIP 1, um paciente que teve um infarto, porém hemodinamicamente está estável. Não tem estertores, não tem terceira bulha e a mortalidade é baixa, em torno de 6%. QILIP 2, paciente que você ausculta os pulmões, ele está estertorando pela metade inferior dos pulmões, ou tem uma terceira bulha. Terceira bulha, ocasionalmente, em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, é um sinal patognomônico, certo? QILIP 2, mortalidade em torno de 17%. QILIP 3, esse paciente que infartou, teve provavelmente uma área grande de infarto, essa bomba cardíaca não está conseguindo satisfazer as necessidades, está em edema agudo do pulmão, com repercussão hemodinâmica, etc. Mortalidade em torno de 38%. E QILIP 4, paciente que está em choque cardiogênico, mortalidade em torno de 81%. Está entendido? Então, essa é a classificação de QILIP, a repercussão hemodinâmica do infarto. Esse tem um infarto de parede inferior, está muito bem, obrigado. Qual o QILIP? 1. Não, esse paciente teve um infarto, infarto com supra-DCT. Qual o QILIP? 2, porque está se estourando em bases. Okay? Não, está em edema, infartou e entrou em edema, QILIP 3, etc. Então, você classifica. Então, um TIN-RISC maior a 2, 3 e 4 ou Grace maior a 140 são considerados pacientes de maior risco e, portanto, candidatos à estratégia invasiva precoce. Tem outro score que é utilizado geralmente no pronto-socorro, na entrada do paciente, o HERT score. Desenhado para pacientes com dor precordial na sala de emergência. Avalia o risco de infarto, revascularização e morte em até 6 semanas. Tem um alto poder para identificar pacientes de baixo risco. É interessante e é bastante usado. Aí você avalia o histórico do paciente, o ECG do paciente, as alterações, a idade do paciente, os fatores de risco e se a troponina está alterada ou não. Score com risco inferior a 3 ou igual a 3 são de baixo risco. E ocasionalmente, se é de baixo risco, poderia você dar de alta esse paciente. Então, chegou o paciente no pronto-socorro com uma dor torácica aguda. Aí você avalia. É um problema cardíaco? É uma síndrome coronariana aguda? É uma angina instável? Ou em um infarto em curso? Aí você tem, dependendo da clínica do paciente, você avalia se essa dor torácica é típica, atípica. Você realiza o eletrocardiograma, obviamente, casos duvidosos, casos que realmente é uma dor torácica, outra que não seja cardíaca, você trata dependendo da necessidade, de acordo à patologia. Esse que é o problema aqui. Aqueles casos que geram dúvidas, né? Você faz a dosagem da troponina e o ECG seriado.
Se você, através de troponina seriada e ECG, e através do score, do hard score inferior a 3, você poderia dar de alta. Se é maior a 3, ocasionalmente, e isso daqui continua em dúvida, e score maior a 3, testes não invasivos. Como qual? O ecocardiograma. Um ecocardiograma, você poderia fazer à beira do leito e ver se uma das paredes não está sendo, não está contraindo igual que as outras, ocasionalmente seja porque por um evento isquêmico evoluindo, né? Aí você avalia como está o comportamento das paredes no ecocardiograma. Negativo ou positivo? Se positivo, você interna e trata como uma síndrome coronariana aguda, ou como um infarto sem supra, ou como uma angina instável, né? Se você ainda não tem as troponinas alteradas, mas o eco está alterado, o eletro não mostrou, é um pouco inocente, o score é maior a 3, interna pelo menos 24 horas, faz exames não invasivos, etc., e avalia e deu negativo, alta, certo? Esse que é o grande problema aqui. Quando você já tem um diagnóstico definido, você toma a conduta. Os modelos de estratificação de risco são úteis para tomada de decisão terapêutica. Ajuda na definição do melhor momento de estratificar um paciente com síndrome coronariana sem supra-DST. Aquilo que eu falei para você. Qual vai ser a estratégia? Você vai para a terapia convencional? Vai para a terapia invasiva? Qual a dosagem dos medicamentos? Você vai entrar com terapia antiagregante dupla, etc., né? Ajuda a avaliar o risco, ou seja, a definir o que é melhor, a intervenção precoce ou um tratamento convencional. Eu sou mais a favor de um se já tenho critérios de infarto e é infarto, não, é discreto, não precisa ser, eu não sou muito conservador. Enfim. Algoritmo de diagnóstico, os guidelines europeus. Você tem o cenário clínico e sinais vitais. E o eletrocardiograma. É o primeiro que você tem, né? É a clínica do paciente e o eletrocardiograma em 10 minutos. E aqui os guidelines europeus recomendam. Você tem que definir a conduta em 1 hora. Rápido. Esse que é o pior quadro. O pior cenário é esse daqui. O leve, discreto. O baixo, provavelmente fica embaixo. Esse daqui. O alto vai para, obviamente, para a terapia. Então, você tem o cenário clínico, o cenário eletrocardiográfico e o cenário laboratorial. São os 3, né? As 3 coisas que você tem que avaliar imediatamente. E, em base a isso, você define esse paciente, se é de baixo risco, se você tem que observar esse paciente, ou se você interna esse paciente e define como internação e de tomar a conduta adequada. Obviamente, aqui você já tem um diagnóstico definido. Mais ou menos as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia não mudam muito em relação ao anterior. Eletrocardiograma, troponinas, se normal, e você tem vejam aqui o score de novo. Inferior a 3, reavaliar ambulatorialmente. O problema é aqui, né? No intermediário, né? Os extremos são bons, ou seja, nesse extremo você já define, esse extremo manda para casa, e esse daqui, o que você vai fazer? Aí você parte para outros exames complementares, e interna ou manda para casa. Aquilo que já falei para vocês, a tomada de decisão pelas guidelines europeus, de 0 a 1 hora, você tem paciente com suspeita, alteração eletrocardiográfica e os biomarcadores. Europa e Estados Unidos só utiliza troponina ultrassensível, não avaliam mais CPK, CKMB, nada disso. Troponina ultrassensível, ponto. A partir desses 3 eventos, clínica, eletrocardiográfica e troponinas definem a conduta para o paciente como baixo risco, intermediário ou alto risco. Geralmente, esses riscos intermediário e alto internam, né? Indicação da estratégia invasiva de urgência. Quando o paciente infartou, está com uma instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico. Instabilidade hemodinâmica seria KILI 3 ou choque cardiogênico KILI 4.
dor torácica refratária à terapia máxima, arritmias malignas ou uma PCR, complicações mecânicas do infarto, insuficiência cardíaca ou alterações recorrentes com o segmento ST. Mas aquelas alterações intermitentes do eletrocardiograma que estão claudicando as artérias. Vai para a cinecoronariografia. O cateterismo não é mais que avaliar as coronárias com um contraste. Vocês vejam aqui essa tortuosidade dessa artéria, uma estenose. Veja essa artéria, aparentemente desaparece a descendente artéria anterior que está ocluída, né? Aqui. E provocou toda essa alteração. E em esses casos você faz o que? Colocar um stent. Você entra aqui com o stent vai montado em cima de um balão. Esse balão é insuflado. Depois desse insuflado, e fica o stent. Aí você abre a artéria. Essa seria a angioplastia, né? Os cenários, veja bem, o cenário na síndrome coronariana aguda, quando você tem o diagnóstico de infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Esse cenário, esses 3 cenários que eu vou colocar aqui, é para supra-DST. De novo, vejam a importância do eletrocardiograma na tomada de decisão. O cenário 1, 2 e 3 em pacientes com infarto com supra-DST. Infarto, não me confunda. Supra-DST. Supra. Cenário 1, hospital com hemodinâmica ou tempo de transferência inferior a 120 minutos. O que significa isso? O Hospital Francisca Mendes, esse paciente internou no Francisca Mendes com infarto. O Hospital Francisca Mendes tem hemodinâmica. Esse paciente fez o eletro, tem um supra-DST, vai para a hemodinâmica direto. O mais rápido possível. Para quê? Para abrir essa artéria. Porque é uma artéria grande, de grande importância, está ocluída. Fato. Esse é o cenário 1. Ou você está no 28 de agosto, com uma ambulância prontinha, esperando qualquer infartado, e a transferência do 28 para o Francisca Mendes é inferior a 120 minutos. O que você faz? Aspirina, clopidogrel e transfira. Então, a angioplastia tem que ser feita antes dos 120 minutos. Certo? Esse é o cenário 1. Hospital com hemodinâmica, o tempo de transferência é inferior a 120 minutos. Cenário 2. Você está com um paciente que infartou em Manacapuru. Não vai chegar em 100 minutos, você não tem ambulância. Até transferir esse paciente vai demorar muito. Esse é o cenário 2. O que você faz? Faz o diagnóstico, supra-DST, aspirina, clopidogrel, etc. O que você tenha, heparina de baixo peso molecular. Fibrinolítico. Certo? Perfeito. Se esse paciente respondeu e o supra diminuiu em torno de, era de 10 milímetros de supra e depois do trombolítico você diminuiu para 5 milímetros, foi sucesso. Ou tem outros critérios também de sucesso, acho que eu não coloquei aqui, mas o principal é esse daqui. Resolução do supra de 50% ou menos. Diminuição do supra, diminuição da dor, ausência de arritmias de reperfusão como taquicardia ventricular lenta são critérios de reperfusão. Mas, enfim, o que eu quero colocar aqui para vocês, o cenário. Não tem sala de hemodinâmica, o tempo de transferência maior a 120 minutos, faça fibrinolítico, estreptoquinasa, AT-plase, etc. Certo? Cenário 3. Você não tem sala de hemodinâmica, você fez o trombolítico, continua o supradesnivelamento, você mesmo assim, independentemente do tempo, tem que transferir esse paciente para que realize uma angioplastia de resgate. Vejam que no cenário 1, você tem a angioplastia primária, certo? É quando você tem uma sala de hemodinâmica antes dos 120 minutos, angioplastia primária. Cenário 2, trombolítico. Você não tem como chegar e resolveu o problema, certo? Resolveu por quê? Porque esse supra baixou em torno de 50%, melhorou a dor,
fez arritmias de repercussão, etc. Cenário 2. Angioplastia de resgate. Cuidado com confundir com primária de resgate. Quando o fibrinolítico não funcionou, continua com supra, continua com dor, continua com repercussão hemodônica, angioplastia de resgate. Independentemente do tempo, você fez o trombolítico, manda para angioplastia. Está definido? Como você faz o trombolítico? No máximo em 10 minutos tem que ser feito. Você faz o eletrocardiograma em 10 minutos, faz o diagnóstico de infarto com supra desse. Estamos falando supra. Diagnóstico com supra, você não tem sala de hemodinâmica ou tempo superior a 120 minutos, trombolítico. Certo? Então, em 20 minutos, você tem que fazer tudo isso. Para quê? Para evitar a morte do músculo. A escolha terapêutica vai definir as características do paciente, idade, sexo, história, etc. A apresentação clínica, uma síndrome coronariana crônica, aguda, infarto com supra, sem supra, etc. A comorbilidade associada, a comedicação associada e se vai para a angioplastia, para a cirurgia, se a abordagem é femoral, radial, se a estratégia conservadora ou invasiva, etc. Aí você define a escolha das drogas, a doses e a duração do tratamento. Aí você tem que fazer um balanço entre risco de sangramento e risco de um novo evento isquêmico. Entre os antiagregantes e anticoagulantes, temos os novos que podem ser utilizados, a heparina não fracionada, e os antiagregantes plaquetários, os mais utilizados são o clopidogrel, a aspirina, plasugler, e os inibidores da glicoproteína 2B3A, né? E a terapêutica antitrombótica em pacientes com infarto sem supra-DST, geralmente é um tratamento conservador. Agora estamos entrando no infarto sem supra-DST. Com supra, esse paciente vai para onde? Já viram os 3 cenários. Sem supra-DST, ou vai para angioplastia, dependendo da repercussão hemodinâmica, ou para um tratamento conservador, a estabilizar a placa, todas essas coisas, vai com aspirina, clopidogrel e heparina de baixo peso molecular. Essa é a estratégia convencional. No infarto com supra, o infarto é uma artéria grande, então necessariamente tem que ser desocluída essa artéria o mais precocemente. Infarto sem supra são geralmente artérias pequenas, que não vale a pena você ocasionalmente fazer uma angioplastia primária, ocasionalmente não vai influenciar. Então, tem que ser definida a estratégia. Aqui, você tem um centro com hemodinâmica ou sem hemodinâmica. Aí você classifica os pacientes de alto risco ou de risco, certo? De alto risco, se o paciente está com repercussão hemodinâmica, está com infarto, com infra-DST em toda a parede anterior, está com repercussão hemodinâmica, instabilidade QI 3, QI 4, etc., vai necessariamente, tem que ser feito o caracterismo. Tem que ser feito. Se esse paciente, teoricamente, está com risco, só que não é alto, está hemodinamicamente estável, o cateterismo pode ser feito em 24 horas. Pode esperar, você entra com terapia convencional. Baixo risco, terapia convencional. Vejam que essas estratégias terapêuticas com infarto com supra é diferente do infarto sem supra. O infarto sem supra vai para cateterismo só se com muita repercussão hemodinâmica ou repercussão hemodinâmica. E aqui as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vejam aqui, cateterismo menos de 2 horas, só se o paciente está de alto risco. Alto risco é o quê? Repercussão hemodinâmica. Aspirina, de risco menor, CAT em 24 horas, mais de 24 horas, ou tratamento conservador. Não, teve um infarto com infra-DST, infarto sem supra, tratamento conservador, aqui enoxiparina, etc. E tratamento sintomático. Ponto. É isso. A diferença com supra é igual a angioplastia, de preferência primária. Essa é a diferença com o infarto com supra. Infarto com supra é igual a angioplastia, primária de preferência.
Infarto sem supra, você tem que avaliar a repercussão hemodinâmica desse paciente. E o uso de oxigênio, suplementos, etc., só você coloca um catéter de oxigênio se a saturação inferior a 90. Assim, normalmente colocam oxigênio a todos os pacientes, né? Enfim. Oxigênio só em pacientes com uma saturação inferior a 90%. Analgésicos, inicialmente, o que a gente, na minha época, a gente utilizava? Muita morfina, muita. Atualmente não é mais indicada a morfina, porque interfere nos receptores, nos antiagregantes plaquetários. Então, só os medicamentos analgésicos, desde que sejam estritamente necessários. Os nitratos têm que ser utilizados, melhora a sintomatologia. A gente sabe que não influencia na sobrevida, mas influencia na qualidade de vida do paciente, na sintomatologia do paciente. Cuidado com o sildenafil, tadalafila, né? Se usou essa daqui, menos de 24 horas, e essa 48 horas tem que ser suspenso. Evitar o uso de nitrato. Beta-bloqueadores têm que ser usados em pacientes com infarto. Você tem que ter cuidado com a disfunção ventricular, e se esse paciente tem um bloqueio de primeiro grau secundário a infarto ou um bloqueio de ramo, o beta-bloqueador pode piorar esse grau de bloqueio até provocar um bloqueio total, né? E é isso. Alguma dúvida? Não, deu sim. Perfeito. Então, vocês já sabem. Cuidado, leiam bem essa parte dos scores. O time RISC, Grace, o outro. A tomada de decisão, infarto com supra, infarto sem supra. É importante, ok? Tudo isso você tem nas diretrizes brasileiras de cardiologia. Esse é um resumo de tudo isso que a gente falou. E os scores. O Heart Score, o Score Time e o Score de Grace. O que é importante que vocês fiquem sabendo, você classifica em qual a classe funcional desse paciente, qual a repercussão hemodinâmica desse infarto. E outra coisa importante é a classificação de Brown-Alves. Certo? Alguma dúvida, gente? Nenhuma, né? Não, doutor, tá tudo certo. Ok, a prova é quando? A próxima semana? É, segunda-feira que vem, dia 4. Então, ok. Então, pronto, vocês já sabem. Fazer o diagnóstico e tratar infarto. Com supra, tratar angina, infarto com supra, infarto sem supra. Mas faça a prova com carinho, viu, prof? O senhor acabou de chegar de viagem, tá tranquilão. Vou pensar em seu caso. Mas pense com carinho também. Pense como se o senhor estivesse lá na Itália. Não pense aqui em Manaus, não. Ok. Não, vocês vão se dar bem. Assim, você vê que não é nada complexo isso. É você saber essas estratégias e ponto. Eu não vou pedir mais nada que isso. Tá bom, então, doutor. Tá Obrigada bom? pela aula. Boa noite. Ok. Boa noite.